Olá, meus tchutchuquinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos fazer um super resumo. Lembre, falar sobre histologia em 10 minutos é um resumo do resumo. Então a gente vai só dar dicas, tá bom? Lembre que é um assunto que a gente passa 3 meses em sala de aula falando sobre histologia. O que é histologia? É a ciência que estuda os tecidos biológicos. E o que são tecidos? Conjunto de células semelhantes que desempenham uma função. Então, basicamente, a histologia animal, a histologia é dividida em 4 grandes grupos. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial e tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo se subdivide em 5 outros. Tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, TCPD e adiposo. Então, veja, falar sobre tudo isso em 10 minutos é uma proeza, mas vamos lá, a gente consegue. Veja, vamos começar falando sobre tecido nervoso. Nervoso, sistema nervoso, sobre neurônio. Qual é a dica que a gente tem aqui? O neurônio tem a parte de entrada aqui, os cabelinhos são os dendritos, a parte central, o corpo celular, e a estrutura, o cabo, o axônio com suas terminações. Então não pode esquecer, a gente pode ter em mente tudo. O que seria? Como é uma célula nervosa, o neurônio. E aí o que faz? De um neurônio para o outro, acontece um espaço chamado de sinapse. E esse espaço acontece a transferência de substâncias químicas, chamadas de neurotransmissores. Acetilcolina, noradrenalina, tá ok? Então, se o Enem perguntasse assim, qual é o sentido do impulso nervoso no neurônio? Dendrito, corpo celular, axônio. Sinapse, dendrito, corpo celular, axônio. Dica importante, tá ok? Continuemos, vamos lá. Aqui eu tenho, como ele está pedindo fisiologia humana muito, peço que você se ligue no sistema nervoso do homem, que é formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que subdivide em sistema nervoso autônomo e somático. E o sistema nervoso autônomo se subdivide em simpático e parasimpático. Ok? Não pode deixar de dar uma lida sobre isso. Aqui, arco reflexo. O que seria o arco reflexo? Simples. É uma resposta que o sistema nervoso encaminha sem a participação direta do cérebro. Ela vai à medula, a medula capta esse estímulo sensitivo e manda uma resposta motora através do nervo, olha o nervo, olha, ventral, o axônio motor. De quem? O eferente. Então, eu tenho uma raiz ventral dando uma resposta. No reflexo patelar, por exemplo, tá ok? Vamos lá? Então, não pode esquecer disso. Tecido epitelial, qual é a dica que a gente tem para dar para vocês? O tecido epitelial é dividido em 2 grandes grupos. Tecido epitelial de revestimento, pele, as serosas, as mucosas, tecido epitelial de revestimento, onde tiver células bem coladinhas, que impede, teoricamente, a passagem de líquido, é de revestimento, para revestir. Tá ok? Então, como é que seria? Características, células bem coladas, unidas, justapostas. E aí, ele dá como exemplo aqui, as mucosas, as serosas, a pele. E a outra divisão do tecido epitelial é o tecido epitelial glandular, formando glândulas. E aí a gente tem 3 grandes grupos. Não esqueçam isso. As glândulas exócrinas, X de exterior. Qual é a dica importante? A presença de um canal, de um ducto, para liberar esse líquido. Falou em ducto, canal, aí está falando de glândula exócrina. Exemplo, glândula mamária, glândula sebácea, glândula sudorípara, tá? E glândulas endócrinas, indo para dentro. O que vai acontecer? A glândula libera a substância no sangue. Nós temos os hormônios. E aí é muito interessante chamar atenção para a glândula mestra do nosso corpo. Quem é? A hipófise. Se liga nisso. Produz o hormônio do crescimento, a somatotrofina, produz a ocitocina, a prolactina, produz outros hormônios que influenciam a tireoide, produz outros hormônios que influenciam a paratireoide, produz outros hormônios que influenciam a adrenal. Então, faça o esquema. Eu acho interessante você colocar do lado o que produz a adrenal.
A adrenal é uma glândula que é influenciada pela hipófise, mas que produz o quê? Cortisol, é o hormônio do estresse, produz adrenalina. Por que esses hormônios diferentes? Porque algumas partes de fora da adrenal, córtex, produz o corticoides. E a parte interna, adrenalina. Então a gente tem esses cuidados, é interessante. Eu brinco com o meu aluno, peço para que ele faça uma tabela e coloque do lado o que cada um produz para tentar fixar. Tá? Testículos, ovários, né? E aí você tem as glândulas anfícrinas, no caso, o pâncreas. Por quê? A parte interna, nas ilhotas ilhângeas, produz a insulina e o glucagon, e o subpancreático, que é justamente nos ácidos pancreáticos para produzir o quê? O suco pancreático, amilase, tripsina, tá ok? Nós temos agora o tecido muscular. Unidade funcional dos músculos é o sarcômero. Como é que ele faz? Miosina deslizando sobre a actina. É interessante a gente fazer um esquemazinho para mostrar. Mas o que eu posso mostrar para vocês aqui? Quanto à classificação. Então, o tecido muscular liso, como é que ele é? Ele é, por exemplo, o útero. Ele não temos a nossa vontade, ele é involuntário, sem estrias e possuindo um único núcleo por célula. Ele é uninuclear. Defina melhor, professor. Simples. Todo músculo que não tivermos vontade, controle sobre ele, é um músculo liso. Por exemplo, todo o nosso trato digestório, esôfago, estômago, intestino, nós não conseguimos controlar os movimentos. E assim que explica-se, por exemplo, as contrações do útero, que são as cólicas menstruais. Tá? Então, dica importante. Involuntário é um músculo liso. Estriado, todos nós temos controle sobre ele. Músculos que temos controle é voluntário, com estrias e possui vários núcleos, tá? Dentro da célula, por isso que é polinuclear. E o exemplo separado, que é um misto, seria o músculo cardíaco. Ele é involuntário, com estrias e com um ou dois núcleos. Então, como eu divido os músculos do corpo humano em três? Liso, involuntário, cardíaco, involuntário, estriado, voluntário. Qual a diferença? Presença de um ou dois núcleos, tá? Então estuda um pouquinho, esse resumo está muito legal. E aqui nós temos o tecido conjuntivo. Olha, é um conjunto de tecidos dentro desse conjunto, desse tecido. Então a gente tem aqui, por exemplo, o tecido sanguíneo, formado pelo plasma, que é a parte líquida, 95% formado de quê? De água. E o restante, 5%, hormônios, nutrientes, sais minerais. E os elementos figurados, quem são eles? É um assunto que cai muito no Enem. Leucócitos ou glóbulos brancos, sistema imunológico. Hemácias ou glóbulos vermelhos, ou muita gente esquece, eritrócitos. Qual é a função? Transporte de gases, gás carbônico e oxigênio. E as plaquetas e trombócitos, que tem a função de coagulação sanguínea. Lá na presença de qual vitamina? Vitamina K. Tá? O tecido adiposo, olha, isolante térmico, reserva, cartilaginoso, importante entre as articulações ósseas, tem cartilagem envolvida, os discos intervertebrais, né? Então, é importante o septo, né? A cartilagem do nariz, a orelha, a traqueia, é importantíssimo a gente se ligar nos tecidos cartilaginosos. Tecido ósseo, que a gente chama atenção para a produção do sangue. Olha, a medula óssea vermelha, responsável pela produção do nosso sangue, né? As partes, os tipos de células envolvidas, osteoblastos, osteoclastos. E o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse eu acho interessante que a gente comenta muito pouco. Os livros comentam pouquíssimo, mas todo o nosso preenchimento é feito pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Defesas, né? Fibroblastos, macrófagos. Então, olha a importância desse tecido para a gente. Tá ok?
Então, veja o que foi que eu fiz aqui. Eu já fiz um resumo daquilo que eu falei para vocês. Aluno que vai para o Enem, ele tem que saber os elementos figurados, glóbulos vermelhos, ou hemácias ou eritrócitos, transporte de gases, glóbulos brancos ou leucócitos, defesa do organismo, sistema imunológico, plaquetas ou trombócitos, coagulação sanguínea com a presença da vitamina K. Então, quanto mais eu estudo, mais eu memorizo, mais eu aprendo. Aqui é um assunto que eu faço questão de comentar, que é lá do terceiro ano, a genética, há uma aula que a gente já comentou, né, que são grupos sanguíneos, sistema ABO, sistema RH, sistema MN. Eu tenho aqui fenótipo A, B, AB e O. Sistema ABO, qual é o genótipo? De A. Isão A, ou isão A, isinho. Qual é o aglutinogênio? A. Qual é a aglutinina? Anti-B. Isso é importante, né? Porque eu vejo no primeiro e a genética explicando como acontece a tipagem sanguínea. E aí tem a ver com transfusão de sangue. Olha a transfusão de sangue. Eu tenho aqui a B, acrescenta um pouquinho mais, a B, O, A e B. Então o que eu tenho aqui nessa montagem aqui? Aponte todas as setas para cima, deixe O embaixo e a B em cima. Igual, doa para igual. O, doa para ele mesmo e doa para todos os outros, quando você aponta as setas para cima. Olha que dica importante. A, recebe dele mesmo, porque ele é o próprio A. E recebe de quem? De O. B, recebe de O e dele mesmo. E a B, recebe de todos. Mas, professor Marcos, por que ele recebe de todos? Simples. O sistema ABO, o genótipo isão A, isão B e o fenótipo AB, que é o meu caso, eu tenho os dois aglutinogênios, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Então eu recebo de A, de B e de O, porque não tem nenhum aglutinogênio. Pode cair no Enem uma questão dessa, tá? Ok? E aí, histologia. Baita conhecimento aqui. A gente está viajando sobre um assunto de 5 meses praticamente. Então a gente está dando dicas. Qual seria? Histologia vegetal. Eu fiz um resumo bem simples, mas é bonito. Eu gosto de pegar alguns tecidos vegetais, da cebola e mostrar, né? Vai ao microscópio, mas é interessante. Veja, tecido embrionário ou meristemático. É o tecido que tem a ver com crescimento. Ele é embrionário. Então, quando surge uma raiz de onde não tinha, quando surge uma gema lateral, eu estou falando de tecido meristemático. Então, eu tenho tecido meristemático primário, crescimento longitudinal, em cima e embaixo. E aí você tem o meristema secundário, que faz o crescimento em espessura. Então, relacionado com crescimento, tecido meristemático, gemas apicais, gemas laterais. Lembre, não podemos esquecer. E aí eu vou ter os tecidos permanentes, que eles se subdividem em vários. Então, vamos rapidinho. Veja, tecidos permanentes de sustentação. Pode cair no Enem. A casca daquela árvore grande, o que ela é ali? Tá? Ali a gente tem um tecido que está revestindo, que muitas vezes já está morto. Tá? De sustentação, colênquima, esclerênquima, sendo que colênquima é um tecido de sustentação que está vivo, esclerênquima é um tecido de sustentação já morto. Então estuda um pouquinho, tá? Tecidos de transporte, chama atenção para aqui, que vai ter uma aula específica sobre transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Floema, transporta quê? A seiva elaborada, resultado da fotossíntese. Xilema, transporta a seiva bruta, de onde é que é? Do chão para cima, água e sais minerais. De reserva, parênquima, reserva A, aerífero. Água, aquífero. Então, reservou é um tecido de reserva parenquimático. E, finalmente, de secreção, os nectários, os urticantes. Então, veja, na aula de hoje, em 12 minutos, eu falei sobre tecido, histologia animal e vegetal. Estude. Tá? Então, que Deus abençoe. Espero que a aula de hoje sirva muito para vocês aí e faça exercícios. Um abraço.